Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, mais uma semana para fazer o nosso estudo, mais uma semana para estudar a palavra. Queria dizer que a gente está sentindo muita falta, de estar junto presencialmente. A gente estava lá e a gente conversava e ali a gente debatia, mas graças a Deus a gente tem outros meios de continuarmos aí estudando a palavra, meditando, nos estudos do nosso pastor, e que isso possa alcançar pessoas. O objetivo é esse, nos fortalecer e alcançar pessoas, que a gente possa levar essa mensagem a outras pessoas que não conheçam o Evangelho. Como eu já disse anteriormente, é uma maneira até mais fácil, basta a gente clicar o dedinho ali e encaminhar. Isso, às vezes a gente tem um vizinho, uma pessoa que você acha que isso pode ajudar aquela pessoa, abençoar aquela pessoa, independente se ela for crente ou não. Isso é um meio que a gente pode chegar aí por muitas pessoas, Às vezes a gente compartilha tanta coisa na internet, no WhatsApp, a gente compartilha receitas, a gente compartilha vídeos engraçados, a gente compartilha absurdos, coisas políticas, e isso é uma coisa que a gente precisa compartilhar também, É a palavra de Deus. Então a gente precisa, o mesmo dedinho nosso que compartilha tantas outras coisas, também pode compartilhar coisas que possam abençoar outras pessoas, Então, antes de mais nada, a gente vai começar orando, agradecendo a Deus por mais um dia que Ele nos concedeu e por mais esse momento que a gente pode estar aqui distante, porém juntos, como irmãos em Cristo, Então, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, para a gente falar com Deus nesse momento. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado porque fomos capazes, o Senhor nos concedeu mais um dia de vida, que podemos abrir os nossos olhos mais uma manhã. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Pai. Que o Senhor continue guardando, protegendo, guardando a casa de cada irmão, Senhor, aqui. Que o Senhor nos faça, mesmo distantes uns dos outros, que os nossos corações possam estar unidos, Senhor, em Ti, no Teu nome, Pai. E agora que vamos entrar num momento tão gostoso, num momento de conhecer mais de Ti, num momento de estudar mais a Sua palavra, que o Senhor nos dê o conhecimento, abra as nossas mentes, abra o nosso coração, para que a palavra possa entrar de uma maneira macia, de uma maneira consoladora, Senhor. Me usa para a Tua glória, meu Pai. Que o estudo de hoje saia conforme a Tua maneira e não a minha. Que cada palavra que eu for proferir aqui, Pai, que seja da Tua direção e da Tua vontade. Se conosco nesse momento e abençoa as nossas vidas. É o que eu te peço, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, como estão todos vocês? Igual eu disse, a gente está com muita saudade, a gente está aqui. Esse meio do YouTube foi um meio bacana da gente poder levar a palavra, não só botar o estudo lá no grupo, mas a gente tentar conversar um pouquinho. Se vocês, eu já disse, se quiserem usar o comentário para a gente conversar, fiquem à vontade, tá bem? Hoje a gente vai abrir a nossa Bíblia lá no Novo Testamento, no livro de Mateus. Mateus, a gente vai no capítulo 8, a gente vai ler dos versículos 23 ao 27. Então, o livro de Mateus, o capítulo é 8 e os versículos 23 ao 27. Esse trecho já é um trecho que está bem conhecido por nós, A gente tem ali o episódio que Jesus acalma a tempestade. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir todo o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: "Socorro, Senhor, nós vamos morrer."
por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: que homem é esse, que manda até nos ventos e nas ondas? O nosso estudo hoje vai ser em cima desse trecho. E o título do nosso estudo é o seguinte: como enfrentar e vencer o medo, né? Eu acho que o medo hoje, no atual cenário que a gente se encontra, em meio a essa pandemia, é um assunto bem bacana da gente conversar. E esse episódio do Novo Testamento, a gente pode muito bem trazer ele para o nosso dia a dia, para o que a gente está vivendo hoje, né? Então a gente vai ver aqui, aprender juntos algumas coisas, alguns pontos que podem nos ajudar no nosso dia a dia. O medo é uma das emoções mais presentes na experiência humana. O medo, gente, ele está com a gente desde quando a gente é criança, né? Até diz que uma criança sem medo é perigoso. Então o medo, não existe cada sentimento que a gente vem reforçando aqui, até nos estudos anteriores, né? Mais uma vez reforçado. Eu não acredito muito nessa que as pessoas falam assim: eu faço, mas eu não tenho medo de nada. Tem. Nem que seja alguma coisa, tem. O medo está no nosso dia a dia, ele está dentro de nós. Então o medo não é uma coisa, ninguém é blindado, né? Não existe aquele super-herói, né? A gente tende às vezes a achar que quando a gente se converte a gente vira super-herói. E a gente não tem direito de ter mais nada, né? A gente não tem direito de ter mais medo, a gente não tem direito de ter mais insegurança, e às vezes a gente até se pune e se cobra, falando: não, eu não posso, eu agora entreguei minha vida para Jesus, eu não tenho direito de sentir mais nada disso. Não, gente. Esses sentimentos, eles vão estar presentes na nossa vida, principalmente em situações igual a gente vive agora. Então hoje a gente vai ver que o medo, ele é uma das emoções mais presentes na experiência humana. Há muitas situações que têm a capacidade de provocar o medo. Quando a gente fica desempregado, quando a gente fica doente, quando a gente tem alguma insegurança, algum problema financeiro, entre outros. Quem nunca passou por isso? Né? Quem nunca perdeu o emprego e pensou: meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E minha família? Como que eu vou botar comida dentro de casa? Quem nunca teve uma doença e veio aquele medo, né? Pensando assim: meu Deus, será que é o meu fim? Será que dessa doença eu não vou conseguir vencer ela? Né? E quando a gente tem às vezes uma insegurança, né? Eu vou fazer um exame, mas eu estou inseguro. Será que esse exame vai dar um resultado bom, um resultado ruim? Então o medo está com a gente praticamente todos os dias, né? Só que o medo, ele nos escraviza. O medo, a gente fica preso a ele. Quando a gente tem medo, né, a gente fica escravo do medo. Porque qualquer sentimento, qualquer coisa que a gente vá fazer, a gente vai estar preso no medo. Então escravizado a ele. Ele nos imobiliza, né? A gente não consegue agir, a gente não sabe o que fazer, a gente fica imobilizado. Por exemplo, esse cenário hoje, vamos usar esse cenário hoje que eu acho o melhor exemplo para a gente ter, né? Eu acho que é uma coisa meio que, assim, tá todo mundo no mesmo barco, vamos dizer assim. A gente não sabe o que fazer. Será que a gente vai no mercado? Será que a gente pede no delivery, mas eu tenho que pedir no delivery, mas quem botou a mão na minha compra? Meu Deus, eu tenho que desinfectar isso tudo, e o que eu vou fazer? Eu vou com máscara, eu tirei a máscara. Então a gente fica imobilizado, né? A gente se para às vezes: caramba, preciso ir na rua pagar uma conta. Epa, mas tem a pandemia, tem o vírus, o que eu faço? Imobilizei, né? Então o medo está ali com a gente. Ele nos incapacita, né? A gente fica incapacitado, muitas das vezes a gente não consegue nem pensar, porque a gente fica realmente incapacitado, a gente fica angustiado, né? Quantos milhares e milhares de brasileiros, isso independente de credo, de religião, quantas pessoas, né, no mundo, não só no Brasil, como as pessoas hoje se encontram angustiadas,
porque precisam ficar dentro de casa e às vezes as pessoas tinham uma vida ativa e elas se veem numa situação que elas ficam reféns do medo, né? Do medo de sair de casa. E aquilo vai angustiando, porque a sua rotina parou totalmente. E aí o medo de você, dos seus familiares, de você ficar doente, aquilo vai te prendendo, vai te angustiando, fazendo mal, né? E consequentemente a gente fica doente. O medo, ele nos adoece, né? Adoece tanto a nossa parte psicológica, como também a nossa parte, pode adoecer a nossa parte espiritual. Então o medo, ele tem consequências muito ruins, né? A gente precisa saber, a gente precisa aprender a lidar com esse medo. O que a gente vai fazer com esse medo, né? Ninguém aqui vai sair, depois desse estudo, super-herói. Sair daqui, olha, eu sou blindadão, não tenho mais medo. E aí quando vier uma próxima coisa, você vai se sentir medo e vai se sentir um fracassado. Porque você botou uma expectativa em cima de você que não existe. Então a gente precisa aprender a enfrentar o medo sabendo que nós vamos ter medo amanhã, se bobear. Porque senão a gente cria uma falsa expectativa de que a gente vai ser um super-herói e nunca mais vai sentir medo, e aí se frustra e aí vem coisas piores. Então a gente vai aprender hoje a lidar com o medo, né? Até porque a gente tem exemplos na Bíblia, né? Vamos citar aqui 3 exemplos de 3 grandes nomes da Bíblia. Elias. Elias teve medo quando Jezabel o ameaçou. O que Elias fez? Elias fugiu, né? Ele sentiu medo, está na Bíblia. E olha só quem era. A gente está falando de Elias. Vamos falar mais um pouquinho de um grande homem de Deus, Abraão, né? Abraão, quando teve medo, o que ele falou? Ele falou para Sara não falar que ela era esposa dele, falar que ela era a sua irmã, para que ele não sofresse através dos egípcios, né? A mesma coisa aconteceu com Isaac, né? Rebeca, segundo aqui a Bíblia, era uma mulher muito bonita. Então Isaac fez a mesma estratégia de Abraão, falou, né, para que Rebeca era sua irmã. Então grandes nomes, grandes homens sentiram medo, né? A gente tem outros exemplos também. E por isso a gente não deve se cobrar tanto. A gente não deve se cobrar tanto achando que depois que a gente se converte, depois que a gente aceita Jesus, a gente vai virar um super-herói, isento de sentir qualquer tipo de sentimento que possa trazer prejuízo. Isso é muito ruim, porque quando você se bota numa situação de que por você ser convertido, você não vai sentir mais nada, você se frustra, porque vai vir o medo, vai vir insegurança, vai vir muitas coisas que o mundo vai trazer. Porque a gente tem a vida nossa em Cristo, mas a gente continua no mundo que jaz no maligno. Então a gente tem que ter essa coerência para não se decepcionar, né? Todos nós estamos sujeitos a situações que causam medo. Foi o que eu disse. Ninguém aqui é blindado. Ninguém aqui é super-herói, né? Eu não vejo nunca ninguém. Eu não conheço, gente. Se vocês conhecem alguém, eu só vi no filme. Mas se você conhece uma pessoa que quando ela se converte, ela sai correndo, tira o óculos, tira a roupa, vem um S aqui e sai voando, eu não conheço, né? A gente continua humano da mesma maneira. Só que a gente tem um diferencial que é Jesus na nossa vida, né? Que tem de nos tornar mais fortes. O texto nos ensina que Jesus entrou no barco juntamente com os seus discípulos. Se atentem nisso. Jesus entrou no barco juntamente com os seus discípulos. Seus discípulos não entraram sozinhos no barco. Percebem isso? Percebem que eles foram para a tempestade, mas percebem que Jesus estava com eles no barco. Isso é muito importante, uma observação muito importante. No meio do mar, levantou-se uma tempestade, causando muito medo nos discípulos. Era o medo de morrer. Gente, vamos falar aqui sinceramente, sem hipocrisia. Vamos deixar isso tudo de lado.
Quem não tem medo de morrer? A gente não tem que ter medo, né? Para onde a gente vai. Isso ninguém aqui, creio, em nome de Jesus, que ninguém tem medo disso. Mas quem não tem medo de morrer? Gente, me perdoa, eu tenho medo de morrer. Eu não quero morrer, não quero deixar meus filhos, não quero deixar minha família. Então, assim, é uma coisa natural, né? Você vê aqui, no caso dos discípulos, que eram homens escolhidos a dedo por Jesus. E eles sentiram medo no meio da tempestade, com Jesus visivelmente junto com eles no meio do barco. Você imagina nós, né? Também fomos escolhidos, mas estamos bem longe ainda, talvez, da santidade ali, e muito longe, principalmente, né? Jesus está do nosso lado, mas ele não é visível a nós. Então a gente não pode ter medo, gente? O que vocês acham? Né? Isso é uma pergunta que eu vou deixar para vocês. A gente não pode sentir medo? A gente não tem que ter medo? Principalmente medo de morrer? Ah, cara, fala sério, cara. Você se converteu e tem medo de morrer? Que crente infiel que você é, cara. Gente, não é assim, né? O medo de morrer é uma coisa natural, é um medo natural. Isso não atinge, não te faz ser menos santo porque você tem medo de morrer. Isso não te faz pior do que ninguém porque você tem medo de morrer. Os discípulos tiveram medo de morrer com Jesus visivelmente dentro do barco com eles. Então, que lições esse texto nos ensina para que a gente possa vencer o medo? A gente vai ver agora 3 lições que esse texto nos ensina para que a gente possa vencer o medo. Bom, a primeira lição que a gente tem é que as situações que causam medo podem vir de repente. No versículo 24 diz assim: de repente uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. Então, o Mar da Galileia, ele fica mais ou menos a 200 metros abaixo do nível do mar. Então, ele fica abaixo do nível do mar, Mediterrâneo. Ele é um lago de águas doces, vindas do Monte Hermon. Nesse local, né, as tempestades são assustadoras. São tempestades realmente terríveis, fortíssimas. Não sei se vocês já viram no programa da televisão, normalmente esses programas que passam de pesca, que os barcos ficam assim, e vem aquelas ondas e cobrem os barcos. É mais ou menos nesse nível de tempestade. Os discípulos entraram no barco com Jesus e de repente veio a tempestade. Tem 2 tipos de tempestade. A gente tem aquela tempestade que manda um aviso, né? É aquela tempestade que você olha para o céu, vê lá aquilo ficando preto, os raios ali, você já fala: fulano, corre no varal, tira a roupa que vai chover, né? Você tem como se preparar, fecha a janela, vai molhar a casa inteira. Então tem tempestade que ela manda esse aviso. Porém, tem outras que vêm de repente, né? Chegam do nada, do nada. O sol tá brilhando, o dia tá lindo, você tirou o dia e falou: opa, hoje eu vou pra praia. E aí você tá lá lindo com seu óculos, tomando sol, e quando você faz assim, pum, a tempestade cai. Molha a tua roupa, entra água na tua janela, faz uma arruaça porque você não conseguiu se preparar. As que mandam um aviso permitem que nós nos preparemos de alguma forma, né? Então, por exemplo, vamos lá, se nós soubéssemos, vamos trazer aqui de novo para o cenário do coronavírus, se nós soubéssemos que o coronavírus ia chegar, bacana, tivesse um alarme e falasse assim: olha, dia tal de janeiro vai chegar um vírus aí que faz isso e isso e isso, vocês vão se precaver assim, assim e assado. A gente teria feito, concordam? E as consequências seriam muito menos catastróficas iguais está sendo agora, né? Porque a gente se prepararia, né? A gente teria como tomar as devidas
as devidas... Fala, me fugiu aqui. A gente ia tomar medidas protetórias, ia se proteger, né, do que estaria vindo para acontecer. Essa, então, a gente pode se preparar. Mas existem outras que vêm de repente. E essas tendem a nos encontrar totalmente despreparados. E isso, consequentemente, nos deixa em pânico, aumenta o nosso pânico, né? Olha o exemplo agora. Quem esperava que a gente fosse viver uma coisa que a gente só via em filme de Hollywood? Quem fosse imaginar, quem conseguiu imaginar que fosse passar por isso na atual geração que a gente se encontra? Confesso a vocês que eu nunca imaginei. E olha que eu já vi vários filmes assim e falava, caramba, isso é coisa de cinema. E olha agora a gente tendo que sair com máscara. A gente não pode, olha o exemplo aqui, a gente fazendo através de vídeo a nossa célula, né? Quem se imaginava nessa circunstância, né? E isso aumenta muito o pânico, a gente fica em pânico, porque a gente não sabe o que fazer, a gente não se preparou, a gente não tem uma ideia que vai resolver assim de uma hora para outra, né? A gente não conseguiu se preparar para ela. O medo que tomou o coração dos discípulos era o de morrer. Lá no versículo 25, o que eles disseram? Senhor, salva-nos, vamos morrer. Então, o desespero deles era que eles fossem morrer. E quem hoje não está com isso no coração, gente? Quem hoje não está com pânico de ter que sair de casa? Quem hoje de nós não tem medo de morrer? Fala sério. Dá medo, né? Isso realmente traz muito medo pra gente. A gente está no barco, no meio da tempestade, né? Vamos botar aqui para nossa situação, para o nosso momento, né? E para aquele momento que os discípulos passaram. Nós somos discípulos de Cristo, concordam comigo? E nós estamos num barco, e nós estamos no meio de uma tempestade que pegou a gente desprevenido, exatamente igual aquela tempestade pegou os discípulos desprevenidos, né? Então esse é o primeiro ponto, primeira lição, tempestade que nos pegam aí desprevenidos. Segunda lição que a gente pode tirar é que a presença de Jesus não nos imuniza de situações de risco aparente e de risco real. Gente, isso é importantíssimo, foi o que eu falei anteriormente. A presença de Jesus em nossa vida, Jesus hora nenhuma prometeu pra gente, e se você se converteu com essa intuição, eu sinto te informar muito que você vai se decepcionar. Quando você se converteu, você entregou a sua vida a Cristo exatamente para passar tudo igual todo mundo vai passar. Jesus, se você realmente entregou a sua vida com alguma esperança de que Jesus vai barganhar com você alguma coisa, que Jesus, eu vou virar crente porque Jesus vai me proteger, não vai deixar eu ficar doente, Jesus vai ser camarada comigo, eu entreguei minha vida para ele, né? Então ele não vai deixar que, eu passe por situações que o cara que está lá no mundo vai passar. Gente, a gente vai passar a mesma coisa. Exatamente. A presença de Jesus na nossa vida, ela não é uma vacina que vai imunizar a gente de qualquer coisa, vai blindar a gente. A gente virou super-herói, igual eu disse, né? Não vai de jeito nenhum. A tempestade veio e ameaçou os discípulos, mesmo com Jesus no barco. Pararam para pensar nisso? Que Jesus estava fisicamente dentro do barco, e a tempestade ousada foi lá e caiu com Jesus dentro do barco? Né? Pararam para pensar nisso? Ter Jesus no barco da nossa vida não significa
que não passaremos por tempestades. Gente, precisamos incutir isso na nossa cabeça. Tirar essa mania de que achar de que quando a gente vai virar crente, a gente vai ter um outro tipo de vida, de que a gente não vai passar por nada, aí a gente vai toda hora se decepcionar. E muitas das vezes as pessoas saem da igreja porque elas criam uma expectativa de que a partir do momento que, olha, Jesus veio para o meu barco, eu não vou ter mais tempestade, eu só calmaria, eu só vou encontrar tesouro. Tá errado, não vai conseguir, as coisas não vão fluir, né? Jesus está com o nosso barco 24 horas por dia. A gente hoje está no meio da tempestade. No meio da tempestade. O nosso barquinho está lá, as ondas estão aqui, mas Jesus está com a gente. Esse é o diferencial. Imagina se no meio daquela tempestade, e eu te garanto, né, historicamente, que outros pescadores passaram a mesma tempestade, a mesma situação que os apóstolos passaram, mas tiveram as suas vidas fundadas. Naquela situação, perderam a vida ali, porque exatamente não tinham Jesus no barco deles, né? Tempestade, ela pode ser, né, igual disse, uma forma de uma doença, o desemprego, um acidente, ou até mesmo a morte de alguém que amamos, né? A tempestade, ela pode vir na nossa vida através de tantas coisas ruins, né? Quem não tem a sua tempestade? A minha tempestade pode ser uma coisa, a dos irmãos, com certeza, vão ser outras. Cada um tem a sua tempestade. Às vezes, o que é garoa para mim é tempestade para você. O que é chuva fraca para você é tempestade para mim. Não existe isso de que o sofrimento do fulano é maior e o meu é menor. Poxa, do fulano é menor, mas o meu é muito maior, né? Cada um tem a sua tempestade, cada um sabe da sua vida. A vida por si só impõe a qualquer um de nós a possibilidade de muitas situações que causam medo. Jesus estava no barco com os discípulos. E Jesus estava como, gente? Dormindo, né? Tranquilo, sereno, calmo, dormindo. Terceira lição que a gente pode tirar. A questão não é a tempestade que está fora de nós, mas sim o que ela causa aqui dentro de nós, né? E ela vai causar o quê? O que uma tempestade traz? Vamos botar agora a tempestade que a gente está vivendo aí agora, né, nesse cenário. Eu gosto de trazer muito para isso, porque eu tenho certeza que a maioria dos irmãos estão com esse problema, estão se sentindo acuados, com medo, né? A tempestade que está aqui dentro de cada um é terrível, é medo, né? É resposta emocional. Então, portanto, dentro de nós, né, o medo ela é resposta emocional dentro de nós do que vem de fora. Exemplo agora, o coronavírus, né? É algo que veio de fora e que o medo está aqui dentro. Então, isso é o que a tempestade que está fora causa dentro da gente, causa medo, né? Então, esses três foram três lições que a gente pode tirar. Agora, a gente vai tirar mais 3 lições práticas, né, que a gente pode tirar do texto para nossa edificação. O medo, ele é vencido pela fé em Jesus. Fé não é uma entidade autônoma. A fé bíblica não é o fim em si mesmo. A fé bíblica tem um alvo, alguém em que ela se encontra. A fé que sustenta e vence o medo é colocada em Jesus. Então, gente, como os discípulos, a gente está no mesmo barco, numa tempestade, e a gente tem Jesus no nosso barco.
A gente tem que botar a nossa fé nele. A gente não pode ver ele, mas a gente pode sentir ele. A gente pode ter a certeza que ele está com a gente no barco. Basta a gente ter fé em Jesus. É igual eu falei, o medo a gente vai ter. Não vamos deixar medo, não vamos virar super-heróis. Mas a cada medo que a gente tiver, a gente tem ferramentas que nos ajudam a vencer o medo. E a primeira dessa é a nossa fé em Jesus. Através da fé que nós temos nele, nós vamos vencer o nosso medo. Se a gente não tem fé em Jesus, não adianta. Eu vou me entregar, sabe a quem? Ao medo. Eu vou deixar o medo ser maior do que o meu Jesus, do que o seu Jesus. E não é assim que acontece, né, gente? A gente nunca pode deixar o problema ser maior do que Jesus, porque ele é maior do que qualquer problema. Segunda lição que a gente pode tirar para a nossa edificação: o medo, ele é vencido pela segurança da presença de Jesus. Gente, não importa o tamanho da tempestade, se o Senhor estiver conosco. Então, gente, eu não sei qual é a tua tempestade. Eu não sei o que vocês estão atravessando nesse momento. Eu estou trazendo aqui para a pandemia, que é uma coisa que eu acredito que é mais comum, que as pessoas estão vivendo isso, né? Praticamente todos com os mesmos sentimentos. Mas às vezes a tua tempestade é outra. Às vezes a tua tempestade é alguém doente da tua família. Às vezes a tua tempestade é um desemprego, é um vício. Cada um sabe da sua tempestade. Foi o que eu falei lá. Não existe essa de que fulano de tal está sofrendo menos e o outro mais. Cada um sabe do tamanho do sofrimento para si, né? Isso a gente tem que parar de julgar as pessoas e de achar que o nosso problema é maior do que de todo mundo, né? Ah, não, mas o cara tá reclamando de desemprego, mas poxa, eu tenho uma doença. E daí? Qual é o grau de relevância na tua vida, na dele, isso? A partir do momento, né, também que a gente para de pressupor as coisas, muitas coisas também melhoram na nossa vida, né? Então, cada um sabe a tempestade que vive na sua vida, né? Cada um sabe o seu barco aonde está. Mas a gente tem que ter a certeza de que Jesus está conosco, está com a gente no nosso barco, independente da tempestade que é, independente disso, né? E se Jesus está com a gente, ele tem que trazer a segurança de que é a ele que nós vamos recorrer, igual foram com os discípulos, né? A quem eles recorreram? A primeira pessoa que eles recorreram quando o negócio estava feio. Acordaram: Senhor, Senhor, nós vamos morrer, Senhor, Senhor. Porque eles sabiam que Jesus ia acalmar a tempestade. Vocês acham que eles recorreram a Jesus para acordar Jesus pelo simples fato de: Senhor, pô, você está dormindo aí, cara? Levanta aí. Não, não foi isso. Eles recorreram porque eles sabiam, pela fé deles em Jesus, que a presença de Jesus ia tirar eles da tempestade. E é isso que a gente tem que ter para a nossa vida, entendeu? A gente precisa ter essa postura, né? No Salmo, o Salmo que Davi diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha que interessante, que bacana isso. A segurança de Davi não estava na compreensão de que o Senhor retiraria todo o mal, mas sim de que o Senhor estaria com ele, né? Olha que observação interessante. Quantas vezes a gente já não disse e já não se encorajou nesse salmo? Mas olha isso, né? Davi, hora nenhuma, chegou e falou: Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tira aí todo o mal da onde eu for andar, porque eu sou um homem de Deus e não pode ter mal na minha vida. Não, muito pelo contrário. Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Percebe a diferença? Davi se encoraja com a presença de Deus para que ele possa até atravessar o vale da sombra da morte.
Então a gente tem que ter a certeza de que Jesus está com a gente e a certeza da presença dele na nossa vida para a gente vencer a tempestade que a gente está atravessando, né? E o terceiro e último, a última lição prática que a gente pode tirar para nossa edificação é que o medo é vencido pela certeza de quem é Jesus. O versículo 27, né, termina assim: Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é esse que manda até nos ventos e nas tempestades? Que homem é esse que dá uma ordem para uma tempestade, gente? Para e pensa. Um dia que estiver chovendo muito, muita chuva, um vento, vai lá fora e chega e fala assim: para a chuva, para agora. Gente, não vai ter como. Agora você imagina uma pessoa que fizesse a mesma coisa que você tentou fazer e na hora, parasse de chover, parasse de relampejar, parasse tudo, né? Esse é Jesus, né? Não só a ordem dele, né, foi para que a tempestade cessasse, acabasse. E ali os ventos e as ondas obedeceram a Jesus. Percebem? Os ventos e as ondas obedeceram à presença de Jesus, né? A resposta à pergunta dos discípulos define o evangelho como algo comum ou sobrenatural. É algo dos homens ou é algo de Deus? É do céu ou é algo da terra? A resposta é Jesus. A resposta vai sempre ser Jesus. Jesus é aquele diante de quem a natureza se curva. O mar se acalma, as ondas se acomodam. É o mesmo Jesus que está no barco contigo. É o mesmo Jesus que é capaz de fazer a tempestade na tua vida se acalmar. Mas ele precisa que você tenha certeza de quem ele é. Na tua insegurança, nesse momento agora, principalmente que a gente está vivendo, igual eu disse, tenha certeza de quem é Jesus. Tenha certeza de que o poder dele é maior do que qualquer outro problema, qualquer outra coisa que exista no mundo. Não tem nada maior do que o poder dele, né? Se a gente crer nisso com o coração, não com dúvida, não com qualquer medo, qualquer incerteza, mas se a gente crer com a certeza de que Jesus é Jesus e que ele é o Filho de Deus e que ele tem poder para parar qualquer tempestade, você vai dizer para ele assim: Senhor, você está comigo no meu barco e eu estou calmo, estou tranquilo, porque você é capaz de parar a tempestade da minha vida na hora que o Senhor quiser, na hora da vontade dele. Mas para isso a gente precisa ter essa certeza de quem é Jesus, né? Nas 3 lições práticas, a gente precisa saber que o medo ele é vencido pela nossa fé em Jesus, essa é a primeira. A gente precisa ter a segunda certeza de que o medo é vencido pela segurança da presença de Jesus, né? Saber que Jesus está com a gente 24 horas por dia. Não interessa como tua vida está, não interessa o que você está atravessando. Jesus não dorme, você dorme, você descansa. E Jesus não, né? Eu sei que às vezes até um pouco clichê aquela usada do pegadas na areia, né? Mas eu adoro aquele exemplo, porque é exatamente assim. Muitas das vezes, quando a gente atravessa, né, o caminho e a gente olhou para o chão lá e viu só 2 pegadas, falou assim: qual é, Senhor? Aqui tu me deixou sozinho, aqui eu andei sozinho. Não, ali foi quando ele estava te carregando no colo, né? Eu acho esse exemplo muito bacana,
Porque a nossa tendência é exatamente achar que quando a gente está sofrendo, Jesus deixou de estar com a gente. Jesus pulou fora do barco, Jesus largou a gente sozinho. Não. É exatamente pela falsa expectativa que a gente tem de achar que quando a gente está com Jesus do nosso lado, a gente não vai ter nada, a gente não vai passar por nada, a nossa vida vai ser um mar de rosas, né? Não vão acontecer os problemas. Aí a gente se decepciona e aí a gente tende a culpar até Jesus, Deus, enfim, e achar que isso não é justo. Muito pelo contrário, Ele está com a gente. Mesmo se o resultado for positivo segundo a nossa concepção ou negativo segundo a nossa concepção, mas Ele vai estar com a gente sempre, sempre, sempre. Então não precisa ter medo, não tenha medo. O terceiro, diz que o medo é vencido pela certeza de quem é Jesus. E você se converteu, quando você aceitou Jesus, você aceitou sabendo do poder e quem é Jesus. Então, gente, larga o medo. Você que está sofrendo agora por conta desse cenário atual, com medo do resultado que isso pode trazer para a sua vida, confia em Jesus. Ele está no seu barco, Ele está contigo e não vai te abandonar. Então não se sente angustiado, não se sinta aprisionado, não se sinta, igual diz aqui, que a gente viu, escravizado pelo medo, imobilizado pelo medo, incapacitado pelo medo, adoecido pelo medo. Não, gente, se liberte disso, se liberta disso, vira a tua vida. Jesus está com você.